Olá, são quase 17 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas, segundo o censo do IBGE de 2010. O número de crianças entre 0 e 5 anos aqui no país é maior, por exemplo, do que toda a população da Holanda ou da Bélgica. Uma população numerosa de um país que, desde 1996, incluiu a educação infantil como etapa da educação básica, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje, o Brasil vive um momento histórico: colocar em prática as diretrizes curriculares para a educação infantil editadas em 2009 e, assim, consolidar a implantação desta etapa da educação básica. E é disso que o Salto para o Futuro de hoje vai falar. E você vai ver. Dia a dia da Milênia, ela amanhece o dia, primeiramente, tratar das galinhas, passar o tempo todo brincando com os pintinhos, os brinquedos dela. E o que se pensa hoje quando o assunto é educação de crianças de 0 a 5 anos? É função da educação infantil o desenvolvimento integral e integrado da criança. Integração, esta é a palavra-chave no currículo de uma creche em São Paulo. A creche pré-escola USP atende alunos, professores e funcionários aqui da universidade. Ainda na creche da USP, os pequenos fazem arte em uma atividade com muito som e ritmo. Desenho, pintura, rodas de conversa. Qual a importância dessas experiências para as crianças? Dessa organização curricular, tem os campos de experiências que a gente trabalha vários aspectos das crianças, né? Veja por que a organização da rotina também faz parte da formação na educação infantil. Quem pensa sobre essa rotina? Todos os envolvidos. Hora do lanche, um momento de alegria e de muitas aprendizagens para as crianças de uma creche em São Paulo. A autonomia aqui é o prato principal. E em outra creche em São Paulo, a hora do almoço é o ponto de partida para a avaliação. Avaliar é a gente cuidar para que a criança aprenda. Tudo isso e muito mais, agora no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Parece que foi ontem. As brincadeiras no quintal, o medo na hora de ficar na escola sem o pai ou sem a mãe, a ansiedade pelos presentes no dia do aniversário. Algumas marcas dessa época ficam na nossa memória, mas o tempo passa e a gente costuma dizer que as crianças de hoje em dia não são como as de antigamente, Murilo. Mas será mesmo? A cultura, os hábitos, os brinquedos, tudo isso pode passar por transformações. Mas você vai ver na reportagem que brincar é um verbo do qual a criança, em qualquer tempo, não abre mão, não. Criança sempre arruma um jeito de brincar. Seja dentro de um apartamento, no parque ou em qualquer outro espaço, brincadeira é o que não falta. Até quando estão sendo entrevistados, eles acham tudo a maior graça. Ítalo se diverte com a presença da nossa equipe. E o pai já está acostumado com as gracinhas do filho. Em casa, como ele é filho único, né? Então ele brinca muito sozinho. Ele gosta de ver televisão, gosta de ver desenho, tipo Toy Story, Galinha Pintadinha, tem que ver várias vezes porque ele fica cantando o tempo todo brincando. Mas ele é uma criança que brinca sozinho, ele não esquenta muito não. Quando ele está aqui com o primo, ele se solta um pouco mais, realmente. O primo do Ítalo é o Henrique. Quando eles estão juntos no parque, tudo vira festa. Eu brinco de brincar de bola, eu brinco de brincar de assim. De escorrega? Eu brinco ali. Escorregar, brincar de pique-pega, ser criança é brincar. O tempo da infância é o tempo, a princípio, em contraposição ao adulto, é um tempo do brincar, do lúdico, de uma experiência do tempo menos apressada, mais intensa, menos corrida, menos responsabilidades, menos preocupações, onde o que se faz por si próprio e não por outra coisa. Se brinca porque é bom brincar, não pelo produto, pela utilidade que vai trazer isso. Enquanto que quando somos adultos calculamos mais ou fazemos as coisas em função das consequências que vão ter.
E são muitas as brincadeiras que fazem parte dessa etapa da vida. E cada lugar pode reservar oportunidades únicas para a garotada se divertir. Então a criança da cidade, ela é estimulada a ir a um teatro, ela é estimulada a fazer uma capoeira, ela é estimulada a nadar, ela é estimulada a brincar no parquinho, ela é estimulada a pensar a natureza de uma forma sustentável. A do interior, ela tem a natureza, quase sempre ao dispor dela, mas nem sempre a criança do interior ela tem acesso aos bens de capital que a ajudem a ver essa natureza como alguma coisa a seu favor. A família da Rosimeire mora no assentamento Taquaral, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, há 5 anos. E a gente veio até aqui para conhecer um pouco mais o dia a dia e as brincadeiras da filha dela mais nova, a Milene. De bola, de pega-pega e de comidinha. Brincadeiras que elas inventam, né? Um pique-esconde, uma brinca de cantor. Isso são as brincadeiras que elas mais inventam para brincar. Dia a dia da Milene, ela amanhece o dia, primeiramente, tratar das galinhas, passa o tempo todo brincando com os pintinhos, brinquedo dela. Aí 11 horas ela está na escola, o que a gente vai para a roça, né? Realmente buscar uma lenha, ela está junto, ajudando a gente a plantar. Além das brincadeiras inventadas, Milene tem uma coleção de bonecas que ela guarda com carinho. E quando a amiga está na brincadeira, sobram motivos para se divertir. Olha, vendo a Milene feliz, brincando com a amiga, dá para ter uma ideia de como brincar é importante para o desenvolvimento infantil. E as diretrizes valorizam essa prática. Murilo, conta como foi construído esse documento. É o seguinte, em 1999, a educação infantil passou a ser orientada por diretrizes curriculares. E em dezembro de 2009, novas diretrizes redefiniram a concepção do trabalho na educação infantil, reaquecendo os debates sobre essa etapa da educação básica. A gente fez uma reportagem sobre esse assunto. Olha só. As mudanças na educação infantil são fruto de pesquisas e de uma nova forma de compreender a infância. A partir de estudos sobre o desenvolvimento da criança e sobre os seus modos de aprender, foi possível estabelecer uma nova identidade para esta que é a primeira etapa da educação básica. Identidade definida pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É função da educação infantil o desenvolvimento integral e integrado da criança, ou seja, o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, físico, psicológico, sociolinguístico, motor, psicomotor, o desenvolvimento amplo, pleno das crianças. Hoje é necessário ter uma proposta pedagógica. As crianças estão no centro desse currículo, não é? Elas devem, a partir das suas interações com outras crianças, com os adultos, com as práticas vivenciadas, elas vão então ressignificando o mundo, elas vão se desenvolvendo, conhecendo e aprendendo. As instituições de educação infantil tem como eixo as interações e as brincadeiras. Esses são os dois eixos de um trabalho educativo não doméstico. A educação infantil prevista em lei como a primeira etapa da educação básica é para ser desenvolvida de 0 a 3 nas creches e de 4 a 5 nas escolas chamadas pré-escolas ou espaços de educação infantil, ou unidades de educação infantil, ou mais recentemente, como tem sido chamado, espaço de desenvolvimento infantil. Além de estabelecer orientações para o trabalho com crianças pequenas nas creches e pré-escolas, as diretrizes nacionais também desenham uma nova identidade para toda a educação infantil. A educação infantil tem como identidade o acolhimento das diferentes infâncias, com as suas características próprias da faixa etária, com as suas diversidades culturais e essa relação do saber local, do saber universal, dos saberes que as crianças possuem e a ampliação dos conhecimentos. As creches e as pré-escolas são espaços de desenvolvimento das crianças. Tudo isso deve ser integrado, né, numa proposta
pedagógica e que tem a criança, então, como seu centro. E a partir daí, então, ela vai produzindo cultura e sendo produzida por essa cultura, por essa sociedade, né, pelo lugar onde ela vive, estando integrado também a sua família, né, dentro desse princípio, né, político, né, que deve trazer as famílias também para essa proposta pedagógica, as suas religiões, seus locais de moradia, enfim, tudo isso deve ser visto dentro dessa proposta pedagógica. Como acontece em toda mudança, as transformações na educação infantil ainda geram dúvidas. E também são muitos os desafios para que as novas diretrizes se traduzam em novas práticas. Então, eu diria que hoje o grande desafio são as prefeituras municipais poderem, então, ofertar um atendimento de qualidade. Na relação dos espaços, também é um outro desafio, os espaços têm sido adaptados. Também é um desafio o material, né, os brinquedos, a permissão da brincadeira, né, que é uma forma das crianças se expressarem, e a formação dos profissionais, né? Muitas prefeituras equivocadamente ainda contratam pessoas que não têm essa formação, que não têm o trabalho, né, da criança pequena como experiência prática. Agora, que tal a gente ver em loco como essas novas diretrizes começam a fazer parte do cotidiano da educação infantil? Em São Paulo, a repórter Carla Freire mostra como a creche da USP organiza o currículo, os tempos e os espaços para receber uma turminha que vem cheia de energia e de curiosidade. A creche pré-escola USP atende alunos, professores e funcionários aqui da universidade. São 7 horas da manhã, horário da entrada dos alunos. Chove um pouquinho em São Paulo, mas vamos lá, porque senão a gente vai se atrasar. A organização do currículo, ele pressupõe os 2 pilares fundamentais que estão presentes nas novas diretrizes curriculares de educação infantil, que é a brincadeira e integração. Então, toda a estrutura da creche, todas as propostas da creche são pautadas nesses 2 itens, esses 2 elementos. Na creche, as crianças são organizadas em grupos, de acordo com a faixa etária. Os pequenos fazem parte do grupo amarelo. A Rosemara Carnelosso, a diretora da Creche Oeste, está aqui há 19 anos, mas apenas 6 como diretora. E já na entrada da creche, a gente pode ver aqui a exposição do grupo amarelo. O que é essa exposição, Rosemara? Essa exposição é fruto do trabalho desenvolvido com as crianças de 3 anos. Né? Desde muito cedo, elas são estimuladas a fazer pesquisas e as famílias adentram nessas pesquisas, né? Contribuindo, trazendo fotos, né? E elas também valorizam, né, esse trabalho. A ideia da exposição surgiu quando os educadores observaram que as crianças faziam muitas perguntas. A transformação do ovo foi um dos assuntos que chamaram a atenção dos pequenos. As crianças tinham uma particularidade, algumas questões em relação ao ovo que vinha para elas na hora do lanche, essa transformação que o ovo tem do cozido para o mexido e tudo mais. E aí, a partir daí, se desencadeou uma série de ações. No grupo do Rafael, eles trabalharam com transformações. Então, por exemplo, o milho que vira pipoca, o ovo que depois vira um pintinho, que depois vira galinha, né? E aí eles trabalham aqui na creche e as famílias também participam de alguma forma trazendo material. A creche tem um ateliê, um lugar onde as crianças se divertem, brincam e do seu modo fazem muita arte. 3 casas! Tem mais 3 casas então, hein? 1, 2, 3. Coloquei a proposta de nós desenharmos uma pista em 2 folhas de cartolina para a gente brincar, uma pista que tivesse dados, né? Um jogo de percurso. E ali nós ficamos, foi uma dica que a criança deu. E essas atividades, eles têm autonomia de buscar o que eles querem naquele momento, né? Vamos me ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a criatividade, a ludicidade, toda essa parte das manifestações artísticas, elas estão presentes dentro dos projetos e também em outros momentos da rotina. Quando passamos pela turma da professora Sônia, a pedida do dia era decifrar o cardápio.
salada de berinjela. Todo dia chega na nossa sala, tem um painel do cardápio do dia. Então, de manhã, não estão todos do grupo. Mesmo assim, a gente faz uma primeira roda para os que estão saber o que vai ter de lanche, de almoço. A creche também conta com a ajuda de uma outra profissional para auxiliar o trabalho dos professores. Prislane é psicóloga e trabalha na instituição há 4 anos. A gente faz reuniões periódicas com os educadores. Então, quinzenalmente, eu sento com cada grupo de educadores para a gente poder pensar um pouquinho quais são as dificuldades dos educadores com aquele grupo, com aquelas crianças, o que a gente pode pensar de alteração na rotina, nas propostas, para ajudar na integração dessas crianças. Para que essa integração ocorra, a equipe da creche também busca a aproximação com um outro núcleo, fundamental em todas as etapas da educação, a família. Diferente da família deixar a criança no portão da creche e ir embora. Aqui ela entra, ela conversa com os educadores, ela acompanha a rotina da criança. Se fosse um momento de ateliê, ela também poderia participar do momento de ateliê. Ela participa do projeto e dos projetos de muitas formas. E a creche vai criando espaços para essa participação, né? É importante que ele se sinta bem na creche, que saiba que os pais estão apoiando. E é importante também para nós, como pais, saber o que ele está fazendo aqui e como nós podemos colaborar. O indivíduo dentro desse coletivo todo, que a gente faz ter muito significado. É a criança se sentir dentro de um espaço, acolhida, respeitada, em todos esses âmbitos. A Flaviana Vieira, coordenadora pedagógica da creche, que a gente acabou de conhecer, destacou 2 características importantes do trabalho na creche da USP: a integração e a brincadeira. E deu para perceber que integração e brincadeira não faltaram numa atividade realizada pela professora Marli Coleto, lá da creche da USP. O Salto para o Futuro registrou tudo e mostra agora para você. A gente vai colocando coisas do jogo simbólico, das artes, da roda de música, e eles vão demonstrando interesse. Mesmo muito pequenininhos, eles vão demonstrando interesse. Então, para esse grupo começou deste jeito, e eles foram apontando um pouco esse gosto pela música. Então a gente sempre tem um cuidado de organizar o espaço antes deles estarem. E aí eles vão para esse espaço. E quando a gente faz aqui, eles brincam ali do jeito que eles estão. Aí na música tal, eles acompanham, vêm e já interagem com a brincadeira. Então vai, ó. Deixa eu te ajudar. Vai, coloca aqui que eu peneiro para você. Vai. Vai você, vai. Tem crianças que não conheciam, tem outras que já conheciam. A gente percebe que talvez na família ou alguma coisa eles já tinham contato, né? Pela intimidade com a coisa, na verdade, jeito de bater e tal. Você percebe que a criança já teve um contato. Esses chocalhos, eles são caixinhas de batatinha. E eles estão, assim, a gente colocou o fundo, vetou bem para não ter problema de sair os grãos, né? E passa um tecido ou um contact para ficar bonitinho, né? Mas essa coisa da segurança, ela tem que ser bem observada, porque eles são muito pequenos, né? A nossa intenção é essa, que elas experimentem as coisas que estão no mundo, né? Laranja cair, Existem várias formas de se organizar o currículo. As novas diretrizes para a educação infantil trazem a proposta dos campos de experiência. Mas afinal, o que é campo de experiência? Essa expressão campo de experiência, ela surge na reforma italiana de organização curricular, especificamente para as crianças de 4 a 5 anos.
Então, os italianos resolveram não dividir o currículo da educação infantil em áreas do conhecimento ou em disciplinas acadêmicas. Então, eles organizam a partir de campos do conhecimento, que são organizações que têm a ver com o fazer das crianças no cotidiano, a partir de toda uma organização do espaço, da sala, onde esses campos de experiência são possíveis. Então, assim como a gente pode pensar na linguagem, mídia, comunicação como um campo de experiência, a gente pode pensar espaço, medidas, como um outro campo de experiência, onde, então, na sala teria materiais desse tipo e as professoras fariam, né, propostas de ação, tendo em vista o uso desses materiais. Nesses campos de experiência é possível que as crianças desenvolvam linguagens apropriadas, né, àquele campo de experiência, construção de um vocabulário, modos de uso, também a metodologia de uso, porque, por exemplo, objetos relativos à experiência dos estudos sociais, vão ser mapas, essas coisas, tem um vocabulário específico, tem uma metodologia de uso específica e com isso também a professora pode pensar nos indicadores de avaliação desse trabalho. A ideia é que todas essas linguagens e experiências contribuam para o desenvolvimento pleno das crianças da educação infantil. E que tal ver como elas vivenciam essas múltiplas experiências? Da pintura à culinária, sobram descobertas, aprendizagens e, é claro, muita diversão. Na atividade de pintura, nada de pincel por hoje. É vez da criançada usar um objeto diferente para criar os mais diversos desenhos. A escova de dentes, que ia para o lixo e aqui é reutilizada, vira ferramenta nas mãos dessa turminha do berçário do Centro de Educação Infantil Jardim Ruth. E quando chega esse momento, os pequenos ficam bem animados. Essa atividade eles desenvolvem várias coisas, né? Eles reconhecem cores, eles escolhem o que eles querem fazer ou não, desenvolvem a linguagem, várias coisas. A professora faz questão de ressaltar que cada criança tem o seu tempo para criar a sua obra de arte. No caso da pintura, eu coloco 30 minutos. Então, eles ficam à vontade. Quem terminar a primeira entrega, vocês não são forçados a ficar. Tem um limite dele, o tempo dele. Enquanto isso, no Centro de Educação Infantil Paulo César Fonteles Lima, o papo é outro. A professora Letícia comanda uma roda de conversa com as crianças, que têm entre 1 e 2 anos de idade. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Brinquedo. Mas antes do brinquedo, o que nós vamos fazer? Vamos conversar. Isso, nós vamos conversar. A criançada conhece a rotina na base da conversa e da brincadeira. Nós ficamos pensando de que maneira construir algo para que eles visualizassem. Porque a criança nessa idade, ela é muito visual. Então nós chegamos à conclusão que se nós montássemos esse painel, ele ia facilitar o nosso trabalho. E de fato aconteceu. Então as crianças acabaram memorizando a sequência. Então hoje nós trabalhamos com essas fotos. Lá na refeição, vai lá. Vai pôr lá em cima, ó. Vai lá. Aqui. Espera aí que a tia deixa ele pôr primeiro, olha lá. Aê! O Lucas colocou. Então às vezes o pessoal fala assim, mas refeição não é uma palavra muito difícil para criança? Não, é uma palavra, agora é hora de comer, como tem uns que falam, então agora nós vamos comer. É hora do almoço, é hora de jantar. Então assim, nós professoras dentro da escola, nós valorizamos muito isso, tá? Que é a verbalização. Verbalizar de forma correta tudo que nós vamos fazer com eles. E esses combinados têm dado certo. A roda de conversa é o que os pesquisadores chamam de campo de experiência. No Centro de Educação Infantil Paulo César Fonteles Lima, todos estão previstos no currículo. Dessa organização curricular, tem os campos de experiências que a gente trabalha vários aspectos das crianças, né? Por exemplo, espaço, matemática, cultura. Então são 7 campos de experiências e dentro desses campos nós desenvolvemos o nosso planejamento anual, semestral, bimestral e semanal. E rola que role, rola que role, rola sem parar. Rola que rola, até que encontrou uma
Bicho ardiloso demais. Já no Centro de Educação Infantil Jardim Vila Pedroso, a roda de leitura estava tão boa, mas tão boa que foi parar na cozinha. Essa atividade suscitou do interesse deles pela história, o caso do bolinho da Tatiana Belink. Né, eles gostaram, então eles ficaram repetindo, recontando a história, falando dos ingredientes. Então surgiu a ideia de desenvolver uma receita que remetesse à história, né? Então fiz a pesquisa, consegui essa receita que é fácil de preparar junto às crianças, que é o bolinho de chuva assado. Mãos lavadas, avental e touca prontos. Está na hora de colocar a mão na massa. E no caminho para o refeitório, eles vão cantando uma música escolhida especialmente para a ocasião. Com os ingredientes separados, a professora e a turma conferem se está tudo pronto para começar a receita. Isso aqui é o quê? Não sei. Açúcar. Muito bem. Ah, serve para pôr no café também? E esse aqui, quem sabe o que é? É leite condensado. Leite condensado, muito bem. Com 7 ingredientes e uma pitada de carinho, esses pequenos mestres cucas preparam uma receita especial. Mas por trás dessa brincadeira, eles conhecem alguns conceitos básicos da química e da matemática. O resultado vai ser um bolinho de chuva assado. Mas a gente não colocou ele aqui dentro? Por que a gente não consegue mais ver o ovo aqui? Essa questão da noção de química, né? Porque a gente não vai falar da quebra das moléculas, mas eles já percebem que aconteceu algo que misturou, né? Eles sabem que misturou, eles sabem todos os ingredientes que foram postos, mas que houve uma modificação. Então, por isso que a gente fala noções básicas de química. Trabalhar a culinária tem por objetivo, assim, a questão de trabalhar noções de químicas pelas transformações dos alimentos, as misturas dos ingredientes. A receita como um produto cultural, né? Da sociedade, porque eles compartilham receitas desenvolvidas em casa também. A questão da linguagem escrita, porque a gente compartilha a receita, o texto, né, escrito com eles. A própria roda de história e a de conversa também trabalha bastante a linguagem verbal. E a gente trabalha também noções de matemática, né, proporção, medidas, quantidades. E o brincar e imaginar, ao passo que eles, né, assumem o papel de cozinheiros. Ó, já colocamos o bolinho na forma, né? Já colocamos? Cada um colocou o seu montinho? Sim. E agora, o que tem que fazer? Pode esquentar e comer. Esquentar? Assar, né? Porque ele está cru, né? Ele vai assar, depois de assado nós podemos comer. E se no livro, o caso do bolinho, o personagem principal sai rolando para não ser comido, aqui o final da história é diferente. Mas a formação também passa por algo que os adultos como eu, como você, Bárbara, conhecemos muito bem. E como, Murilo, é a rotina, isso mesmo. Organizar ações do cotidiano também é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. No Centro de Educação Infantil Jardim Ruth, em São Paulo, as crianças têm horários para brincar, fazer as refeições e, como ninguém é de ferro, para descansar. Quer ver só? A creche Jardim Ruth fica em São Paulo e tem o mesmo nome do bairro em que está localizada. Todos os dias ela recebe cerca de 120 crianças que ficam por lá em horário integral. E para organizar a rotina da meninada, o cotidiano é planejado pela equipe e pelos pais. Tudo com a ajuda das crianças. Quem pensa sobre essa rotina? Todos os envolvidos. As famílias são consultadas para dizerem qual é o melhor horário para iniciar. Os nossos horários de formação, que são os horários que eu fico com as professoras, nós também consultamos não só o grupo interno, mas também os pais participam. Então toda essa rotina nós procuramos envolver todos, inclusive as crianças, porque assim, nós já tentamos até adequar o horário do almoço para um pouco mais tarde. Quem disse que não? As crianças, porque elas dormiam, elas acabavam dormindo antes de se alimentar. Então todos são envolvidos nessa rotina. Eles entram às 7, nós fechamos o portão às 7h20. Aí depois começa o horário de café às 7h30, vai até umas 8h30 mais ou menos.
Nós dividimos sempre em 2 turmas os horários de refeições, porque o refeitório não comporta todas as crianças de uma vez. Então, o primeiro horário sempre é o berçário e os minigrupos 1, que são os menores. E o segundo horário, os minigrupos 2, que a sala é mais numerosa, as crianças são maiores também. Aí, às 9 tem um suco, que eles chamam de colação, né? Aí, o almoço começa umas 10h15, vai até umas 11h15. Também 2 turmas de meia hora, para a criança comer com tranquilidade. À 1h30 tem o lanche, que é um leite ou uma coisinha mais leve. E às 3h15, 3h30 a gente começa o horário de jantar. Todos os horários da creche são pensados para garantir o bem-estar das crianças. E as educadoras afirmam que é importante a manutenção dessa rotina em casa. A gente tem que orientar, porque eles costumam vir de casa, assim, eles tomam mamadeira em casa, sempre comem alguma coisa. E aqui na escola, eles não querem depois tomar o café. Então a gente... tem que estar em cima deles, tem que participar dessa forma, incentivar a comer, conversar com os pais, orientar, para procurar não dar uma refeição antes de chegar aqui no SEI. Agora elas já estão totalmente adaptadas, mas no início do ano isso é muito difícil, porque às vezes as famílias costumam pôr essa criança para dormir muito tarde. Isso prejudica toda a vida dela no dia posterior, porque ela fica cansada, porque ela fica irritada, porque ela fica chorosa. Então a importância é isso. E também aqui dentro é para a corresponsabilidade. Isso não é determinado por mim e pela diretora. Todo mundo é responsável. Então se você, por exemplo, invade o espaço do outro naquele determinado horário, ou você atropela uma outra sala, você está prejudicando todo mundo. Então é para todo mundo se sentir responsável e participante disso. A rotina da creche é discutida em reuniões. Afinal, para que os mesmos espaços sejam usados por crianças de idades diferentes, é preciso estabelecer um planejamento. Então, nós fazemos sempre a reunião com os professores e com a equipe, porque a gente tem que adequar o horário de limpeza, o horário de refeição e a utilização do espaço. Então, dependendo da quantidade de crianças, a gente tem que fazer uma escala do uso do parque, por exemplo, porque a gente não pode ter uma quantidade muito grande de crianças no parque, até por uma questão de segurança e poder desenvolver a atividade. Aí a gente faz essa linha do tempo que nós dizemos com a equipe toda. Então nós fazemos sempre primeiro os horários dos menores, porque eles acabam tendo sono mais cedo, tendo fome mais cedo, e a gente distribui o horário que ele possa desenvolver bem essa atividade. Então é feita uma escala de uso do parque, de uso das áreas comuns, a gente tem que fazer uma escala, para que todo mundo possa usar com tempo suficiente para desenvolver a atividade e com a quantidade boa de criança ali, para não ficar muito cheio o espaço, né? Todos os dias nós temos a reunião do PEA, onde a gente discute os projetos. Agora nós temos reunião pedagógica, onde se elabora, tudo que tem que fazer. O cardápio é colocado todos os dias, então a gente participa de toda a rotina. Então não tem nada que o professor não participe. Nossa concepção é desenvolver a autonomia da criança, que ela participe, que ela construa a sua rotina, a sua organização e que ela aprenda tudo da forma mais lúdica possível, Que aí a gente começou a associar o cuidar e o educar, que a creche deixou de ser só cuidadora de criança para ser educadora de criança. E pensando nessa autonomia das crianças, na hora da refeição, são elas mesmas que se servem. Porque eles têm que aprender que eles só vão comer aquela quantidade que eles colocarem no prato, porque para evitar desperdício, Porque há muito desperdício de comida no nosso país. Então eu acho muito importante o self-service. Essa rotina é importante para a organização não só do funcionamento do SEI, mas para a criança também. Ela se sente mais segura tendo uma organização. Ainda falando de rotina, existe um momento que é crucial em creches e pré-escolas, a hora do lanche. E esse também é um instante de aprendizagens. Uma dessas aprendizagens pode ser o desenvolvimento da autonomia. E é o que acontece no Centro de Educação Infantil Paulo César Fonteles de Lima, em São Paulo. O dia começa e a cozinha do Centro de Educação Infantil Paulo César Fonteles de Lima está a todo vapor. São 7 horas e quase tudo está pronto para o café da manhã. E enquanto as crianças vão sendo recebidas em sala de aula, os bolinhos são arrumados na bandeja. Nós começamos com o pessoal de cozinha que faz todo o preparo, que é uma equipe de cozinha terceirizada, que nós temos hoje na Prefeitura de São Paulo. Depois, nós temos 2 professoras de apoio,
que fazem o café, a professora Jo e a professora Elza. Então, elas fazem a mediação do café, elas recebem as crianças que vão descendo das salas em pequenos grupos. Então, de cada sala vai descendo um grupo de 5 crianças. E aí elas vão mediando nas mesas o serviço de café. Esse espaço recebe, em média, 150 crianças. Além do café da manhã, esse centro de educação infantil possui mais 3 refeições, todas servidas no formato self-service. A autonomia aqui é o prato principal. E aí é um momento também muito íntimo deles, eles conversam bastante, como foi, o que se passou no dia anterior em casa, né? Então, nós apostamos nesse momento como um momento até de acolhida para as crianças, porque é a forma de nós recebermos e investirmos já nesse passo de autonomia. Dentro do cardápio proposto, é a criança quem decide o que vai comer e a quantidade que põe no prato. Mas o professor de apoio fica atento às decisões de cada um. Então, o que a gente faz aqui? Orienta eles como se servirem, não derramar, não correr na escada. Quem quer mais pode repetir, quem não quer, né, só aquela quantidade mesmo. E também, assim, até um prazo, um tempo para eles, que eles têm um prazo para eles virem, não é apressado, né? E também não pode ficar o tempo todo aqui sentado, porque os colegas também vão descer. E o que você acha que esse sistema self-service representa para eles? Assim, autonomia, independência? Autonomia, independência, com certeza. Eles se sentem, como é que eu diria? Não sei exatamente a palavra, mas eles se sentem grandes, né, adultos, que eles são competentes, eles fazem por eles mesmos. Os educadores são unânimes. A participação ativa dos pais na vida escolar dos filhos contribui muito para o desenvolvimento das crianças. E essa participação deve começar o quanto antes. Quando se fala em educação infantil, esse acompanhamento é ainda mais importante. Isso porque muitas das atividades desenvolvidas na escola podem e devem ser complementadas em casa. É o que os pais do Centro de Educação Infantil Jardim Ruth, em São Paulo, têm vivenciado durante as reuniões com a equipe de educadores. A gente esteve lá em um dos encontros do Conselho de Pais. Veja na reportagem. O momento da escolha da creche em que os filhos vão passar boa parte do dia sempre desperta muitas dúvidas entre os pais. E não importa a idade da criança, seja com os mais novinhos ou com os maiores, o cuidado sempre é grande. Cuidado que também marca a rotina de Maria, mãe de uma das crianças matriculadas na creche Jardim Ruth, em São Paulo. A filha dela tem 4 anos e passa o dia inteirinho por lá. Para acompanhar o desenvolvimento da menina, Maria faz questão de participar de todas as reuniões do Conselho de Pais da creche. Que eu gosto de participar, sempre deve ter alguma novidade, aí eu estou aqui. As reuniões do Conselho de Pais acontecem mensalmente e abordam assuntos variados, como a utilização da verba e a definição do calendário. Na verdade, são 10 pais. Eles podem votar, mas todos podem participar. Então, os outros têm direito à voz e eles têm direito a voto. E eles votam de acordo com o que os outros pais dão de ideia também. Então, a gente sempre, apesar da reunião ser para essas pessoas do conselho, a gente sempre abre para que todos participem. Eu participo muito das atividades, projetos de leitura, da pintagem, quando tem bastante coisa, eu venho. Sou uma mãe bem participativa. Tanto é porque eu já cresci aqui, minha mãe trabalha aqui. Então, já há muitos anos que eu conheço aqui. Conheço que a professora sempre me passa também, quando nas saídas, ela passa o que teve, as atividades que teve na aula, as brincadeiras que teve, sempre passa, né? A rotina da criança na escola, como nós devemos agir com as crianças em casa. Orientar os pais para que o trabalho desenvolvido na creche tenha continuidade em casa é uma das preocupações da coordenação pedagógica e tema de muitas reuniões. O que eles aprendem aqui é importante que eles também continuem nas suas residências, né? E assim, os pais ficam mais tranquilos, porque eles, conhecendo essa realidade, vendo o que as crianças fazem, como elas ficam aqui, eles se sentem seguros. Porque muitos vão trabalhar e deixam a criança aqui e não sabem o que tem. E assim, quando os pais falam a mesma linguagem, confiam na escola, isso transmite para a criança uma segurança. Então, eles veem a importância que os pais dão para a escola. E eles começam também a vivenciar, se sentem seguros também e eles acabam se sentindo felizes aqui. Porque os pais gostam, confiam, se sentem seguros com eles aqui.
Esse trabalho com os pais passa também por uma prática fundamental em qualquer fase do processo educativo: a avaliação. Afinal, a avaliação orienta tanto o trabalho dos professores na escola como o dos pais em casa. Mas o que é avaliar na educação infantil? Avaliar na educação infantil pressupõe que nós vejamos as crianças inicialmente como sujeitos sociais, como pessoas capazes de produzir conhecimentos. À medida em que as entendemos dessa forma, pensar em avaliação significa saber qual é o conhecimento que elas já têm do mundo, da realidade, da sociedade em que vive, para que a partir daí nós, enquanto professores das crianças, possamos criar condições para que elas adquiram novos conhecimentos. Nessa medida, a avaliação ela tem um sentido de oportunizar as crianças a adquirir novos conhecimentos, a ampliar seus referenciais de mundo. O professor de educação infantil, ele terá, portanto, como responsabilidade criar as condições para que as crianças tenham acesso a esse conhecimento. Talvez você esteja aí se perguntando como os professores lidam com o desafio de avaliar o desenvolvimento de crianças tão pequenas. A nossa equipe foi a campo e descobriu que atividades, fichas de acompanhamento e até mesmo a observação de como as crianças desenvolvem os trabalhos em sala de aula são instrumentos de avaliação bastante utilizados pelos professores da educação infantil. O cheirinho de comida anuncia. É hora do almoço no Centro Educacional Infantil Jardim Vila Pedroso. Crianças e professores já estão prontos para mais um momento da rotina. E a avaliação faz parte do cotidiano dessa turma do berçário, com crianças que têm entre 1 ano e 1 ano e meio. Avaliar é a gente cuidar para que a criança aprenda. Então, para a gente poder saber se essa criança está se desenvolvendo, é preciso que a gente tenha alguma forma de registro para saber quais foram os avanços das crianças. Uma das formas de registro é a ficha de acompanhamento, e cada criança tem a sua. Isso aqui é uma ficha que a gente utiliza diariamente para a gente estar podendo fazer a avaliação dos bebês, né? Como no berçário tem muita essa conotação também, além do educar, tem a questão do cuidar. Esse é um instrumento, um dos instrumentos de avaliação que a gente usa para estar verificando se a criança se alimentou, se a criança tomou banho, como é que foi o sono dela. Então a gente tem aqui essa tabela que a gente marca individualmente cada criança diariamente. A ficha de acompanhamento é um dos instrumentos de avaliação, mas não é o único. A creche procura diversificar as formas de avaliar. Nós temos um caderno de registro que a gente faz semanalmente, que a gente registra como é que foram o desenvolvimento das atividades, se as crianças participaram, como elas participaram, né? As nossas intervenções e a partir da nossa observação, né, com a criança que a gente faz as anotações. Esse caderno de registro, ele é um termômetro para nós, professores, sabemos aonde a gente tem que estar focando mais, qual a criança que de repente requer numa determinada situação um pouco mais de atenção. Depois, a cada 2 meses, a gente faz uma avaliação de cada criança. Através da observação, nós temos o portfólio que a gente coloca as atividades, o que foi feito, a atividade de pintura, através de fotos, né? Que a gente fotografa muitas atividades que eles fazem. Então, através daí da observação, do portfólio, das fotos, da filmagem que a gente faz também, e a gente faz essa avaliação com eles. Observação atenta e constante. É o que também fazem as professoras durante todas as atividades. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente está atenta sim, porque tem criança que é mais introvertida, ela não tem mais dificuldade de relacionamento, né? Então, nessas atividades aqui, tipo, né, do Bom Dia, a gente trabalha a afetividade, o não bater no coleguinha, né? Tem um que sempre fica do ladinho, sem um abraço, então a gente fala, tá sem um abraço. Então a gente observa a interação deles, né? Na turma da professora Ana Helena Rizzi, a observação também é uma constante. Esses plásticos transparentes foram ponto de partida para uma brincadeira com crianças entre 1 e 2 anos. Foi da curiosidade deles que surgiu o mundo de descobertas por meio da lupa.
No ano passado, a gente observou que eles brincavam muito nas janelas, eles ficavam um de cada lado do vidro, faziam caretas e tal. E a gente brincou muito com essa coisa da transparência já desde o ano passado. Esse ano, a gente viu que esse interesse continuava vivo e que a gente podia fazer mais coisas em cima disso. Então, a gente testou vários, porque não começa assim começando, né? A gente traz uma coisa, vê se dá certo, se é por aí o caminho, daí a gente avalia que não é, traz coisas novas. E a lupa foi um instrumento que eles gostaram muito de conhecer e de brincar, e a partir dela surgiram as caretas também. Então a gente está fazendo atividades mais por aí, assim. O que tem na caixa? O que será que tem? Vamos cada um pegar uma lupa pra gente brincar de fazer as caretas, que nem a gente estava brincando aquele dia? A gente tem alguns instrumentos que permitem esse olhar mais das singularidades, né, das crianças, mas a gente não pensa a avaliação como algo que avalia a criança, mas que avalia o processo nosso de trabalho. Então, a gente não procura dar valores para avaliação individual, mas a gente procura usar essas ferramentas de avaliação como material de trabalho para a gente nortear o projeto e as ações que a gente vai fazer. O fato de as crianças pequenas aprenderem o tempo todo dá a dimensão de como é complexa a tarefa de avaliar na educação infantil. E para acompanhar as aprendizagens e verificar como os pequenos estão se desenvolvendo, creches e unidades de educação implementam diversos mecanismos de avaliação. Não tem bebê fazendo prova, é claro, mas a avaliação é uma constante. É o que acontece na creche da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A avaliação na educação infantil é quando você avalia a criança desde o momento que ela chega até o momento que ela sai. Então é tudo, é ação, não é só na atividade, mas é num contexto que você vê o vocabulário, que você vê a relação dela com o grupo, que você vê a relação dela com o professor. Ela precisa estar segura nessa relação com o professor para que ela desenvolva o geral. O objetivo da avaliação é acompanhar o desenvolvimento da criança, né? Eu acho que não tem o objetivo de passar a criança de ano, isso é muito importante na educação infantil, que é absolutamente diferente da avaliação que se dá em outro segmento, mas da educação infantil é poder acompanhar o desenvolvimento da criança. Como é que essa criança está no mundo, como é que ela está respondendo às questões que o mundo está apresentando para ela. No final de cada semestre, as famílias recebem um relatório de observação do desenvolvimento das crianças. Um trabalho realizado por diversos profissionais da creche. Esse relatório ele é fruto de uma observação muito intensa, né? Cada professor passa um semestre inteiro buscando dados para construir esse relatório. Na realidade, eles têm o intuito de registrar sistematicamente, né, a sistematização dessas atividades, desse processo, de como que ele está nesse grupo, como é que ele está individualmente, como é que ele vai estar interagindo mesmo, né, dentro do contexto da creche. Professores, auxiliares, pedagogos e profissionais da equipe de saúde participam da elaboração do instrumento de avaliação adotado na creche. Uma abordagem multidisciplinar com foco no desenvolvimento das crianças. O instrumento de avaliação foi construído em partes, né? Cada um construiu uma parte desse instrumento. Mas a leitura disso é feita de modo a não procurar normalidades nas crianças, mas poder sinalizar algo que esteja acontecendo ou não com essa criança e poder verdadeiramente acompanhar o desenvolvimento. Eugênio Lacerda é o responsável pela equipe de psicologia da creche e ele ressalta a importância do diálogo com a família. Sempre que necessário, nós chamamos as famílias para podermos conversar um pouco sobre alguma questão que possa estar acontecendo, que a gente precise ampliar o nosso olhar. E para isso a gente tem a família para poder ajudar a ampliar o nosso olhar.
No programa de hoje, a gente falou sobre as novas diretrizes para a educação infantil. Você viu como essa etapa da educação básica se configura atualmente. A mudança é grande e a criança passa a ter um lugar central nas discussões sobre currículo, desenvolvimento e avaliação. E assim, partindo dos pequenos, uma nova identidade para a educação infantil já está sendo construída. E chega ao fim mais esta edição do Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.